Olá, vamos conhecer um pouco mais sobre o período barroco. Barroco quer dizer pérola irregular. Foi um período artístico que surgiu no século XVII e século XVIII na Itália. A gente vai perceber que não fica só na Itália, ele acaba indo para a Europa, mas ele não acontece de uma maneira homogênea. Ela vai se diferenciando em cada parte que se desenvolve. É o que aconteceu aqui no Brasil, por isso nós temos o barroco brasileiro. Vamos falar sobre o barroco brasileiro mais para frente, que é um barroco com suas características próprias pela adaptação e influência que ele sofreu. É interessante entender que o contexto histórico do barroco é a contra-reforma protestante. A gente percebe aqui que a igreja buscava restituir a força da igreja católica. Isso porque a Igreja Católica, com o intuito de frear as ideias protestantes, buscou através das artes um meio de reafirmar os valores cristãos. Ela queria buscar trazer de volta a questão do teocentrismo, do Deus no centro. É uma arte voltada para essa Igreja Católica. Diferente do que nós tínhamos antes no Renascimento, onde tinha o antropocentrismo, logo o homem no centro. Então a gente percebe que o Barroco faz uma oposição ao Renascimento. Por isso que ele é chamado de pérola irregular, como se o Renascimento fosse a pérola perfeita e o Barroco, que é seu oposto, fosse uma pedra irregular, como se tivesse problema. É importante a gente ver que no Barroco a gente tem o emocional sobre o racional. Renascimento é racional, Barroco emocional. Então as emoções humanas e espirituais são os pontos mais marcantes dessa proposta artística. Vamos falar um pouquinho sobre a pintura do período barroco. É uma pintura realista que abrange todas as camadas sociais. Vamos entender isso. Ela é realista porque ela vai trabalhar com a ideia de perspectiva, que dá profundidade na obra, luz e sombra, o que dá volume na obra, e esfumado, que é esse degradê. Tanto a perspectiva, a luz e sombra e o esfumato foram desenvolvidos no Renascimento para poder produzir uma obra mais próxima do real, essa cópia da realidade. Então a gente percebe que o Barroco vai manter do Renascimento essa preocupação de fazer uma arte que seja cópia da realidade. Essa pintura acaba abrangendo todas as camadas sociais, uma vez que, através do Conselho de Trento, fica determinado que o artista precisa fazer uma arte que ele consiga aproximar mais dos fiéis, das pessoas comuns. Então, esse artista vai acabar mostrando essas pessoas comuns como personagens de sua obra. Outra característica de importância é a composição assimétrica de linha diagonal. A gente vai ver que aqui a obra deixa de ser simétrica e para ser simétrica, e várias linhas diagonais estão marcando essa obra, dando um dinamismo maior nessa produção. Ainda temos o excesso de informação presente na obra barroca. Podemos ver que nessa obra do Rubens, os elementos principais deveriam ser Maria, Jesus e os Reis Magos. Mas ela, na verdade, começa a apresentar vários outros elementos, vários outros personagens que carregam a obra, que preenchem a obra. Então a gente pode chamar isso como excesso de informação. Até uma coluna grega é apresentada nessa obra. Outra coisa interessante é o acentuado contraste de claro e escuro. A obra barroca é muito marcada por áreas extremamente claras e áreas extremamente escuras. Esse contraste é muito interessante e acaba sendo muito característico do período barroco. Temos ainda as linhas curvas em estilos retorcidos. A gente percebe nessa obra aqui do Rubens também que todas as informações aqui estão carregadas de linhas curvas, dando muito movimento à obra. Temos ainda a dramaticidade. A dramaticidade é exatamente quando o artista escolhe a cena no seu momento de maior intensidade dramática. Então não é nem o antes e nem o depois, é o agora. O acontecimento mais dramático que move mais as pessoas vão ser representados nessa obra do Barroco. O que for mais forte, o que for mais dramático é o que vai ser pintado nesse momento. Temos ainda a expressão dos sentimentos. A gente percebe aqui que, diferente do Renascimento, que não havia uma preocupação tanto com os sentimentos, aqui a gente já tem uma obra que é marcada pelos sentimentos. A gente consegue perceber os sentimentos de cada um desses personagens aqui. Essas foram as principais características do Barroco. Assim, podemos afirmar que o Barroco está marcado por um realismo muito intenso, pela composição assimétricas, pelas linhas diagonais, pela excesso de formação, pelas linhas curvas e retorcidas, pela dramaticidade e expressão de sentimentos. Vamos falar agora sobre a escultura barroca.
A gente tem como escultura um complemento da arquitetura. As linhas curvas são marcadas e a gente pode perceber isso nessa obra do Bernini, onde toda a figura é construída através das linhas curvas, diferente do que nós tínhamos no Davi, produzido pelo Michelangelo do Renascimento, onde a linha reta é mais predominante. Podemos ver também as emoções violentas. A obra do Barroco tem uma emoção muito forte, o que não acontecia no período do Renascimento. O Renascimento ele não tem essa expressão. A gente pode ver também que o Davi do Renascimento de Michelangelo tem pouquíssima expressão comparado com o Davi, produzida pelo Bernini. Outra característica importante do Barroco, que marca muito o Barroco, é sua representação realista. A gente vai ver que esse realismo ele acontece tanto pela anatomia, como pela ideia do movimento, ou até mesmo pelos sentimentos que essa escultura vai passar. A gente percebe que cada obra é carregada de um sentimentalismo muito grande e tem uma evidência de violência e do drama na obra. Então, para poder trazer esse realismo, as obras são extremamente dramáticas. Para finalizar, temos o drapeado das vestes, que é possível de ser visualizada aqui nessa obra do Bernini. É isso, essas foram as principais características da escultura barroca. Vamos falar agora um pouco sobre a arquitetura barroca. A ideia de contraste luz e sombra também aparece na arquitetura. Aqui, a luz ela é utilizada para criar uma ideia de mistério para aquela construção. É interessante também observar que o barroco ele não nega as formas clássicas. Então, na arquitetura barroca é possível enxergar os arcos de volta perfeita, podemos encontrar ainda o frontão triangular, as colunas estão marcadas pela arquitetura grega e as abóbadas. Então, a gente vai ver que a arte barroca, a arquitetura barroca, ela é o manter a arquitetura renascentista, mas trazendo o uso das curvas. Então, vai trazer uma acentuada utilização das linhas curvas, o que não acontecia no Renascimento. Outra característica interessante é o afresco dos tetos que são usados em largas escalas. Então sempre nós temos todos os tetos muito pintados. Uma sensação de infinitude e grandeza e ainda uma extravagância, um exagero, ornamentos decorativos estão presentes em toda essa arquitetura. Temos ainda o uso de ornamentos dourados e acobreados. Então o dourado é a cor do barroco. Então essas são as principais características que nós temos do barroco. Vamos conhecer agora os principais artistas do barroco. Vamos começar com Artemisia Gentileschi, uma mulher que vai marcar a obra do Renascimento com um trabalho muito belo e interessante. Temos ainda o Caravaggio, talvez o mais conhecido artista do barroco. Podemos citar ainda a obra do Rembrandt, o Velázquez, outro artista importante do período barroco. O Van Dyck. Temos ainda o Rubens. E para finalizar, temos o Vermeer. Todos esses artistas são extremamente importantes e vale a pena voltar, depois fazer uma pesquisa no Google, aprofundar um pouquinho mais, conhecer um pouquinho mais da obra de cada um deles. Então esses foram os principais artistas do período barroco. Eu comecei esse vídeo falando que o barroco surge na Itália, mas ele não fica apenas na Itália, espalha pela Europa inteira e ele chega até aqui no Brasil. Em cada local que ele vai se desenvolvendo, ele vai trazendo sua cara, sua identidade, e aqui no Brasil não foi diferente. Então vamos entender um pouquinho como que é esse barroco brasileiro. Esse barroco brasileiro ele vai acontecer no século XVIII, então ele é um barroco tardio, que chega aqui sofrendo muita influência do barroco português, mas também do rococó, que foi um período de transição, um período que suavizou o barroco. Então o nosso barroco ele absorve muito essas alterações que aconteceram no rococó. É importante entender que a maioria dessas produções acontece em Minas Gerais, devido ao desenvolvimento da exploração do ouro aqui. Temos também uma necessidade de uma adaptação da mão de obra e também dos materiais que se encontravam aqui no Brasil. Tudo isso faz com que o nosso barroco tenha uma identidade muito grande. Podemos destacar como dentro da escultura o escultor e também arquiteto Aleijadinho. Então na obra do Aleijadinho a gente enxerga todas as características, essas influências do barroco português, do rococó, da questão dos materiais e da identidade brasileira. A obra do
do Aleijadinho é marcado pelos olhos espaçados. O nariz sempre é um nariz mais reto e alongado. Ele ainda apresenta uma boca entreaberta. Temos ainda um queixo pontiagudo e um pescoço alongado em formato de V. Isso dá uma identidade muito forte para a obra do Aleijadinho. Dentro da pintura, nós podemos destacar a obra do mestre Ataíde, que pintou várias capelas, igrejas na cidade de Ouro Preto, Mariana, Diamantina. É importante destacar que, apesar de ter uma forte quantidade, uma quantidade muito grande de barroco dentro de Minas Gerais, ele não acontece só em Minas Gerais. Nós temos o barroco no Rio de Janeiro também, temos o barroco na Bahia, temos o barroco em São Paulo. Mas onde se destacou, onde a produção maior aconteceu, foi exatamente aqui em Minas Gerais. É isso, espero que vocês tenham gostado de aprender um pouquinho sobre o barroco. Até a próxima!